Olá! Hoje a gente vai mergulhar em um tema fundamental: o acesso à água. Vamos analisar a fundo o programa Água Doce em Minas Gerais, com base em um estudo que foi lá nas comunidades rurais para entender o nível de satisfação e, principalmente, a sustentabilidade dos sistemas de dessalinização. E a nossa fonte para essa análise é um projeto de intervenção muito bem estruturado, de autoria de José Geraldo de Freitas, com orientação do professor Alisson Miranda de Freitas. Esse trabalho é a conclusão do curso de especialização em gestão pública em proteção e defesa civil da conceituada Universidade Federal de Juiz de Fora, do ano de 2025. E para começar, nada melhor do que uma frase de Guimarães Rosa que resume tudo. Perto de muita água, tudo é feliz. Uma verdade que, no semiárido brasileiro, é sentida na pele todos os dias. Bom, aqui está o nosso roteiro de hoje. Primeiro, vamos entender o contexto da água no sertão. Depois, o problema histórico dos sistemas abandonados. Aí, a gente entra na solução proposta pelo Programa Água Doce, os resultados da pesquisa, os caminhos para a sustentabilidade e, por fim, a conclusão. E olha, se esse tipo de análise aprofundada te interessa, já aproveita para seguir o canal, curtir e compartilhar. É assim que a gente apoia a divulgação de mais trabalhos importantes como este. Então, vamos lá. Para começar, é preciso entender o cenário. Onde é que essa história toda se passa? Qual é o contexto geográfico e social? Pois é, esse número na tela, 249, ele já dá uma dimensão do tamanho do desafio. Essa é a quantidade de municípios mineiros que estão oficialmente dentro do semiárido brasileiro. É uma área enorme, marcada por secas severas e recorrentes. Esse dado, que vem do governo federal, mostra que o problema da escassez de água em Minas é muito sério. E quando a gente olha de perto para as comunidades rurais, a realidade é ainda mais dura. O acesso à água potável de qualidade é baixíssimo. A vida de muita gente depende da chegada de caminhões-pipa. E muitas vezes, a única água disponível é salobra, imprópria para o consumo. Isso, claro, gera uma cascata de problemas de saúde, como doenças renais e diarreia, e aumenta a vulnerabilidade a esse desastre ambiental contínuo que a seca. Mas antes de se apresentar qualquer nova solução, era preciso lidar com um fantasma do passado, um problema histórico que se tornou um obstáculo gigante, a desconfiança da população. Pois é, ficou um verdadeiro legado de desconfiança. Muitas comunidades, como as de Riacho dos Machados e Janaúba, já tinham visto a mesma história se repetir. Chegava um sistema de dessalinização, era instalado, mas pouco tempo depois era abandonado. Seja por falta de manutenção, tecnologia ultrapassada ou puro descaso político. E isso, obviamente, gerou um ceticismo enorme. E foi nesse cenário que a pesquisa entrou, buscando responder a perguntas essenciais. Será que os novos sistemas do programa estavam de fato atendendo às necessidades das pessoas? Qual era o nível real de satisfação? E a pergunta de $1 milhão: como garantir que esses novos sistemas não virem sucata, como aconteceu com tantos outros no passado? E é aí que entra a solução, o nosso protagonista de hoje, o Programa Água Doce. Uma iniciativa que nasceu com a promessa de fazer as coisas de um jeito diferente. Então, o que é o Programa Água Doce? Bom, é uma política do governo federal, sim, mas o pulo do gato, a grande diferença aqui, está no como. O foco não é só instalar um equipamento, mas sim garantir a gestão de sistemas sustentáveis, tanto do ponto de vista ambiental quanto social, usando a tecnologia moderna de osmose reversa. E aqui em Minas Gerais os objetivos eram bem claros. Não era só para instalar equipamentos novos. Era para recuperar e colocar para funcionar os antigos, que estavam abandonados. Era para ampliar o número de famílias atendidas e, talvez o mais importante, transformar esses locais em sistemas produtivos que pudessem gerar sustentabilidade para a própria comunidade. Agora a gente chega na parte mais esperada, os resultados. O que a pesquisa de fato encontrou ao analisar 15 comunidades? E aqui a gente vai ver que é uma história com dois lados bem distintos, um de sucesso absoluto e outro de incerteza. E o primeiro lado dessa história é simplesmente impressionante. Com base em 233 questionários aplicados, o resultado foi unânime, 100% de satisfação. Todas as pessoas entrevistadas, sem exceção, disseram que a vida melhorou com o programa e com a qualidade da água. Olha, um índice desses é algo raríssimo de se ver em qualquer política pública. Mas como a gente falou, tem um outro lado. Porque o sucesso do programa não significa que não existam desafios. Os dados levantados pelo autor mostram que os sistemas param de funcionar de vez em quando. O principal motivo? Falta de energia elétrica. Logo depois vêm as paradas para manutenção e para troca de peças.
E aqui a gente chega no ponto nevrálgico da questão, no grande desafio para o futuro. Hoje, a manutenção é coberta por uma garantia do Estado durante os primeiros 24 meses. É seguro, mas é temporário. E depois que essa garantia acaba, a gestão passa para a comunidade. E sem um planejamento muito bem feito, esse é o ponto que pode fazer tudo dar errado. Então, a grande pergunta é: como é que se resolve isso? Como garantir que o programa não morra na praia? Felizmente, o projeto de intervenção não só aponta o problema, como também indica os caminhos para construir a autossuficiência. E uma das propostas mais inovadoras é o chamado sistema produtivo. A lógica é incrível. O processo de dessalinização gera um rejeito, uma água com muito sal. Em vez de descartar, essa água é usada para criar peixes que toleram o sal, como a tilápia. A água dos tanques de peixes, por sua vez, irriga plantas que também gostam de sal. E essas plantas servem de alimento para o gado. É um ciclo que se fecha, transformando um problema em fonte de alimento e renda. Isso não é só teoria, não. Uma outra solução vem de uma experiência real, lá no Ceará, documentada por Neves e outros pesquisadores. Lá, algumas comunidades se organizaram e criaram fundos de reserva com pequenas contribuições. Com valores simbólicos, como R$ 5 por família ao mês, eles garantem um caixa para cobrir os custos de manutenção no futuro. É um modelo de autonomia. Então, no fim das contas, a gente vê que a receita para a sustentabilidade tem vários ingredientes. É preciso pensar em soluções tecnológicas, como a energia solar, para baixar a conta de luz. É preciso ter soluções financeiras, como os fundos comunitários. E, talvez o mais importante, é preciso investir nas pessoas, com treinamento contínuo para os operadores locais. Bom, estamos chegando na reta final e vale a pena dar um passo para trás e pensar no impacto maior de um trabalho como este. O que ele realmente significa. Porque, no fundo, este projeto de intervenção mostra um caminho. Mostra como uma política pública bem pensada e bem executada pode, de fato, melhorar vidas e fortalecer a capacidade das comunidades de enfrentar desastres ambientais como a seca. E reforça também o papel fundamental da universidade pública em produzir ciência que resulta numa gestão pública mais eficiente e mais humana. E claro, o que a gente trouxe aqui foi um panorama. Para quem quiser mergulhar fundo nos dados, na metodologia, nos detalhes, a recomendação é forte. Consultem o trabalho original de José Geraldo de Freitas. O link para o acesso está aqui na descrição. E para fechar, um lembrete importante. Esta apresentação é uma síntese do trabalho acadêmico e foi gerada com o apoio de inteligência artificial. Por isso, o conteúdo pode ter simplificações ou até alguma imprecisão. A recomendação de ouro é sempre buscar a fonte original. Muito obrigado pela companhia.